A paz do Senhor a todos, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso estudo a respeito da santificação, vou continuar falando a respeito de usos e costumes, porque há muitas dúvidas com relação a isso. Eu quero, antes de mais nada, deixar claro aqui que eu respeito as igrejas que adotam usos e costumes. Do que se trata quando se fala usos e costumes? São aquelas proibições que a igreja faz com relação ao corpo de Cristo, proibindo as mulheres de usarem brincos, joias, colares, pulseiras, etc. Todas essas coisas. Quando eu falo que eu respeito essas igrejas, eu estou querendo dizer que eu respeito a visão de cada pastor, de cada ministério. Deus tem um propósito ao permitir que tais pastores adotem usos e costumes dentro de suas igrejas. Porque eu penso o seguinte: tem pessoas que não sabem lidar com a liberdade dada por Cristo, acabam partindo para a libertinagem. Também eu não sou apoiador de igrejas abertas, tão abertas a ponto de sensualizar o corpo de Cristo, de sensualizar especificamente as irmãs, logicamente. Mulheres que acabam exagerando, né, dentro da igreja do Senhor, as suas vestes, a forma delas se vestirem, a forma delas se pintarem. A Bíblia Sagrada, ela não prega usos e costumes, ao contrário do que muitas igrejas ou a maioria das igrejas acreditam, embora isso esteja acabando, né? Mas a Bíblia Sagrada, ela prega moderação. O cristão, ele tem que ser moderado em toda a sua forma de se portar diante da sociedade, diante dos homens, na sua forma de vestir, na sua forma de falar. Enfim, a moderação, o equilíbrio é que Deus pede. Agora, afirmar e usar isso até como uma doutrina, como muitos pastores fazem, como a Adventista do Sétimo Dia fez, como eu citei no último vídeo, afirmando que isso é da vontade de Deus, que Deus estabeleceu isso como se fosse uma doutrina dentro da igreja, até mesmo como fator de salvação. Aí a pessoa já está caindo no absurdo dos absurdos, está negando a própria graça de Deus, que faz com que o pecador seja salvo unicamente pela fé. Logicamente que as obras darão seguimento a uma fé verdadeira, mas jamais os usos e costumes, jamais essa prática cultural, porque na verdade é cultural, isso depende de cada região, de cada estado, de cada país, jamais isso será fator de salvação. Mas vamos aos textos bíblicos, como eu prometi para vocês, para analisarmos alguns textos bíblicos. Eu poderia citar muito mais do que eu vou citar aqui nesse vídeo, mas eu creio que já serão suficientes aquilo que serão citados aqui. Um dos textos bíblicos muito usados pelos pastores, inclusive foi usado pelo pastor adventista, se encontra aqui em Êxodo, capítulo 33, no versículo 4 em diante, onde fala assim: E ouvindo o povo esta má notícia, que má notícia? Que Deus não iria mais acompanhar a nação de Israel no deserto, que Deus enviaria um anjo para Moisés, para dar apoio a Moisés, de forma que ele pudesse conduzir o povo de Israel à terra prometida, porque Deus estava extremamente aborrecido com aquele povo, com a dureza de coração daquele povo, com o pecado daquele povo. Vocês vão entender que tipo de pecado foi esse que aborreceu tanto a Deus naquela geração. Então, ouvindo o povo esta má notícia, ou seja, que Deus não acompanharia mais a nação de Israel, mas enviaria um anjo, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, ou seja, as suas joias, os seus ornamentos, os seus enfeites. O versículo 5 fala: Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento subir eu no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Ou seja, Deus falou assim: esse povo é obstinado, é duro de coração. Manda esse povo, Moisés, tirar os atavios para que eu pense o que eu vou fazer com este povo. Muito bem, este texto é tomado muito pelos pastores para afirmar: viu como Deus, o próprio Deus, ordenou que a nação de Israel tirasse os seus atavios, que abandonasse os seus enfeites, as suas joias? Mas não falam do contexto em que isso ocorreu. Não falam do contexto. E mais ainda, se realmente há uma proibição da parte de Deus da mulher usar brincos, colares, usarem joias, usarem ouro, usarem prata, isso vai cair em contradição com a própria palavra de Deus em outras partes da Bíblia Sagrada que estarei mostrando para vocês aqui. Qual o contexto aqui nesse ponto? O contexto dessa situação em que Deus ordenou o povo de Israel a se desfazerem das suas joias, dos seus atavios, é que eles tinham pego as suas joias, tinham pego o ouro, a prata, tinham feito colares, tinham feito brincos, tinham feito pendentes, como a Bíblia Sagrada fala, né, dá o nome referente a piercings, a brincos, etc., em homenagem, em idolatria ao bezerro de ouro que eles haviam acabado de fazer, diante do qual eles estavam se prostrando e adorando. Esse é o contexto.
Então, era algo que foi fabricado, lembra que Arão pediu para o povo tirar todos os seus brincos, todas as suas pulseiras, para que fosse confeccionado, fosse fabricado um bezerro de ouro? Pois é. Então, aquilo que eles estavam usando no corpo, como ornamentos, como joias, como brincos, como pulseiras, etc., colares, era em homenagem ao novo Deus que eles haviam levantado no lugar do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Por isso que Deus se aborreceu grandemente com aquela nação. Por isso que Deus ordenou que fosse tirado deles os brincos, tudo aquilo que eles estavam usando. Este é o contexto verdadeiro. Mas não que Deus estava proibindo a nação de Israel de usarem tais ornamentos ou tais joias, e estarei mostrando isso biblicamente para vocês. Outra passagem, muito usada pelos pregadores, se encontra no Novo Testamento, aí já na época da graça, quando Pedro, no capítulo 3, versículo 3, ele fala assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um homem manso e quieto, que é precioso diante dos olhos de Deus. Aí as pessoas falam assim, viu como Deus, na época da graça, estava proibindo que a mulher viesse usar tranças, cabelos frisados, ouro, prata, joias, etc. Só que também eles não citam o contexto dessa situação, o que mostra com clareza, estarei revelando aqui para vocês, mostrando para vocês aqui com clareza, que Deus não está fazendo uma proibição, levantando uma proibição para a mulher não usar esse tipo de coisa. Mas o apóstolo Pedro está falando, olha, que vocês se preocupem muito mais com a beleza interna do que com a beleza externa. Além do que no fator cultural também, Pedro estava dizendo, orientando a própria igreja de Cristo, que não fossem todas empiriquitadas as mulheres, quando fossem visitar os pobres, porque tinha mulheres que tinham condições financeiras altas na igreja de Cristo, como hoje também tem. O que seria de um evangelismo, por exemplo, onde essas madames da igreja fossem todas empiriquitadas, todas cheias de joias, de ouro, visitar uma pessoa numa favela, visitar uma pessoa bem pobre? Como que essa pessoa pobre se sentiria diante dessas cristãs? Se sentiriam nada, se sentiriam humilhadas, diminuídas. É nesse sentido que o apóstolo Pedro está falando. Tanto é que nesse sentido, que na Bíblia de Genebra, uma nota da Bíblia de Genebra, até marquei aqui, e a Bíblia de Genebra foi na época da Reforma, antes da Igreja Adventista surgir, foram uma das primeiras igrejas da época da Reforma, depois de Martinho Lutero, fala assim sobre essa nota de 1 Pedro 3 ao 4 que eu li aqui. Não se trata de uma proibição, encoberta contra o adorno, mas uma advertência contra a preocupação excessiva com a aparência exterior. Veja que a própria Bíblia de Genebra fala que aquilo ali que Pedro falou a respeito da mulher não usar ouro, frisado de cabelo, etc., não se trata de uma proibição da parte de Deus, mas com o fato da mulher não se preocupar excessivamente com o aspecto exterior, o que denotaria extrema vaidade. Então, este é o significado. Agora, vamos para a palavra de Deus, para vocês verem a contradição do que a palavra de Deus diz com relação ao uso de joias, mostrando que Deus ele nunca proibiu. Vou mostrar para vocês que o uso de adornos era algo costumeiro entre o povo de Deus. Você escutou o que eu acabei de falar? O uso de adornos, ou seja, de joias, era algo costumeiro entre o povo de Deus. Aqui em Êxodo, capítulo 32, versículos 2 e 3, fala assim: E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão na orelha das vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Isso aqui era o povo de Israel usando, meninos usando, porque era a cultura daquela época, e eles estavam usando ouro, pendentes, brincos, colares, pulseiras de ouro. O contexto disso aqui é que Arão havia pedido para eles tirarem para que eles pudessem confeccionar o bezerro de ouro, fabricarem o bezerro de ouro. Então, isso aqui foi antes do bezerro de ouro. Ou seja, era o costume do povo de Israel de usarem ornamentos. Eles usavam ornamentos. Então, aquela proibição que Deus falou para eles tirarem é porque eles estavam dedicando as suas joias ao bezerro de ouro. Como nós não podemos também dedicar nada a qualquer espécie de outro Deus que não seja o Senhor Jesus Cristo. Em Jeremias capítulo 2, versículo 32, tem uma referência onde Deus fala assim: é possível uma jovem esquecer-se das suas joias?
ou a esposa dos seus ornamentos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Olha Deus aqui poeticamente falando a respeito dos jovens, que é difícil uma jovem esquecer-se das suas joias ou a esposa de seus ornamentos. Agora preste atenção em Cantares, no capítulo 1, versículo 10. Isso aqui eu tenho que ler com vocês. Cantares, Cantares. Por que esses pregadores não citam esses versículos? Cantares, ou Cântico de Salomão, capítulo 1, versículo 10 e 11, fala assim: agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com pregaduras de prata, ou pregos de prata em outras traduções. Olha só, enfeites de ouro te faremos. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites e o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos. Em Cantares. Em Cantares. E para terminar não, ainda tem duas referências que eu quero falar aqui para vocês. Lá em Gênesis capítulo 24, quando Abraão, aliás, pede para seu servo ir buscar uma esposa no meio da sua parentela para o seu filho Isaque, e ele faz uma prova com Deus: Senhor, aquela mulher que aparecer e dar água para mim para os meus camelos, então essa será escolhida do servo de Abraão, do filho de Abraão, Isaque. Então, estou resumindo aqui, encontrou Rebeca, que fez exatamente segundo a prova que ele havia levantado no seu coração. A mulher que der água para mim, para os meus camelos, essa será a mulher, esta será convidada para ser esposa de Isaque. Isso aconteceu com Rebeca, que fez exatamente conforme a prova que aquele servo levantou no seu coração. E o que ele fez? Ele deu joias. Ele deu joias para Rebeca e 2 pulseiras de ouro para Rebeca. A Bíblia ainda chega a falar no capítulo 24, vai lá ler, que ele mesmo colocou pendentes de ouro no rosto de Rebeca, não sei aonde, não sei se na testa, não sei como que era usado na época. Ele colocou pendentes de ouro na face de Rebeca e colocou 2 pulseiras de ouro em seu braço, confirmando que ela era a futura esposa de Isaque. O servo de Abraão fez isso. E, para terminar a última referência, em Ezequiel capítulo 16, quando Deus está fazendo uma figura de linguagem que encontrou Israel como se fosse uma criança abortiva, cheia de sangue, e que Deus falou: viva, que você não morra, você viva, e Deus a criou aquela criança na representação de Israel. Deus fala aqui, espantosamente, no capítulo 16 de Ezequiel, versículo 10 ao 13. E te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi com linho de fino, e te cobri de seda. Agora preste atenção no versículo 11 até o 13. E te ornei, ou seja, te enfeitei, te ornei de enfeites, e te pus braceletes nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço, e te pus uma joia na testa, e pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim fostes ornada de ouro e prata, e o teu vestido foi de linho fino, de seda e bordadura, nutriste-te de flor, de farinha, de mel, e olhe, foste formosa em extrema, e foste próspera até chegares a ser rainha. Olha só o que Deus fez! Olha o que Deus fez aqui! Te ornei com enfeites, pus braceletes nas tuas mãos, colar à roda do teu pescoço, pus joias na testa e pendentes nas orelhas. Pendentes nas orelhas. O que são pendentes na orelha se não brincos? E uma coroa de glória na cabeça. Ah, pastor Éder, alguém vai replicar. Mas isso aqui é no sentido figurado, Deus ornamentando a sua noiva. Sim, eu concordo. Mas a grande questão é, por que Deus usaria algo que ele proibia, entre aspas, taxativamente aos filhos de Israel de fazer, ele usaria como exemplo? Por que ele usaria como exemplo esse tipo de coisa? Por quê? Porque ele usaria algo tão abominável como exemplo para o embelezamento espiritual de alguém. Não seria usar algo abominável como exemplo para o embelezamento da sua noiva? Por que Deus usaria como exemplo? Porque a resposta está em que não há problema nenhum de nenhuma irmã de igreja alguma usar brinco, colar, etc., desde que seja com moderação, desde que não tenha a finalidade de humilhar as pessoas. Então aqui está a resposta para você. É proibido? Não, não é proibido. Deus nunca proibiu o uso de ornamentos, de joias, de prata, de ouro, etc., em irmã alguma do corpo de Cristo. Ele proibiu o excesso, ele pediu moderação. Até porque as igrejas que são contra
o uso dessas coisas, elas falam que a mulher não deve, o cristão não deve se ater à vaidade. É verdade. Mas a vaidade, ela não se limita apenas àquilo que é exterior. O que mais se vê hoje nas igrejas evangélicas são a vaidade, pregadores cheios de vaidade, crentes cheios de vaidade, ou seja, o inflar do ego, um querendo ser mais aplaudido do que o outro, um querendo ser mais do que o outro, a irmã de oração querendo ser melhor do que aquela outra que canta, e assim vai. E essa é a verdadeira vaidade. Essa é a verdadeira vaidade, e essa vaidade sim leva para o inferno. O uso de brincos, não. O uso de colares, não. A mulher usar calça comprida, desde que seja uma calça decente, não transparente e nem apertada, mostrando as curvas do seu corpo, também não. Tudo com moderação e ordem, como fala a palavra de Deus. Espero que este vídeo venha esclarecer muito a vida de muitas irmãs e muitas igrejas. Como eu falei, termina aqui, respeita as igrejas que adotam o uso e costume. O que eu sou contra é a imposição e o farisaísmo, o apontar de dedos, julgando as outras pessoas que não têm a mesma prática que eles. Que Jesus os abençoe e fiquem com Deus.